Bom dia. Bom dia. A gente fala bastante sobre o preparo para o Pesach. Vamos falar agora a própria noite do Birkat Hametz, a própria noite do Seder, aliás. A gente se prepara, e às vezes chega na hora do Seder, o pessoal já está cansado, e as mitzvot principais do Seder acabam deixando de lado. Então, limpar o Hametz é importantíssimo, é essencial, preparar a casa é essencial, mas o momento da gente realmente desfrutar e sentir a liberdade é no Pesach, durante o próprio Pesach. Então, vamos começar com o lado técnico das alahot, depois a gente pode elaborar um pouco na parte mais filosófica. Mas quais são as mitzvot que a gente tem nessa noite? Comer matzá. Comer matzá, muito bom. Agadá. Contar a Agadá, muito bom. Que mais? 4 copos de vinho. 4 copos de vinho. Comer ovo. Muito bom. O ovo é gostoso. O ovo é um costume, não é uma obrigação. Ficomar. Ficomar faz parte da matzá. Le Agadá, já falou. Matzá, maror. Lera Agadá. Haroset Também é faz parte, ok? Mas não é parte essencial. Então, a mitzvah da Torá que a gente tem, a primeira mitzvah que a gente tem é, a partir do momento que entra o Yom Tov, é um Yom Tov. Então, você tem as mitzvot do Yom Tov, e se alegrar, você tem a mitzvah, as proibições do Yom Tov, as pessoas esquecem dessas. Essas são as primeiras que começam antes ainda do Seder. E na noite do Seder você tem várias mitzvot. Além das proibições do Hametz, que isso você já eliminou antes do Seder, mas você tem a mitzvah, talvez é a principal, que é a mitzvah da Torá de comer matzá, e a outra da Torá também de quando o teu filho te perguntar, você tem que contar para ele a Agadá. E a maneira que a Torá fala para você que você deve contar para ele, quando o teu filho vai te perguntar. Para que ele te pergunte, a gente tem vários costumes durante o Seder que a gente vai provocar para o filho perguntar, que logo a gente vai explicar, porque afinal, hoje ninguém pergunta nada. Está lá escrito Manishtaná e ele leu Manishtaná. Ninguém tá... O importante é ler rápido, terminar e chegar na hora da comida, tá certo? Então vamos ver. Então a primeira coisa, para a gente poder cumprir essas mitzvot, então existem regras. Então a matzá, a gente já explicou o que é a matzá, como que a matzá é feita, a matzá shmurá, a matzá quadrada, etc. Mas vamos partir do princípio que você já está na noite do Seder, você já está com tudo preparado. Você já tem o vinho, já tem a matzá, etc. Então a primeira coisa a gente vai fazer o kiddush. Também é uma mitzvah da Torá, de você lekadesh, você santificar o dia, que na verdade você já fez isso durante a Tfilá, mas os sábios instituíram que você vai lekadesh, tanto o Shabbat quanto o Yom Tov, na entrada e na saída com um copo de vinho. Então esse já vai ser o primeiro copo de vinho. Agora, falando em vinho e etc., o correto é você fazer o copo de vinho com vinho, e não com suco de uva, especialmente nessa noite, porque quando a gente fala de liberdade, que é essa ideia desses 4 copos de vinho, então eles têm que estar ligados com o vinho que realmente ele traz alegria. E o vinho que traz alegria não é o suco de uva, e sim é o vinho mesmo com ele foi fermentado. Então tem discussão qual que é a porcentagem de álcool que ele tem. Alguns dizem que é a partir de 7, outros dizem mais. Sendo vinho é vinho, está valendo. Se a pessoa realmente, por motivo de saúde, não tem como tomar vinho, então aí ele pode tomar o suco de uva, mas realmente não é o ideal. O ideal é a pessoa fazer com o suco, com vinho. Uma dica boa para isso é você comprar um copo pequeno. Você compra um copo pequeno, porque os copos de kiddush às vezes são grandões. Então, se ele tiver 90 ml, já é suficiente. É pouco, 90 ml. O copinho de café tem 50. Então, menos de 2 copos de café, você já cumpre a mitzvah. 86. Você vai contar 86, é difícil achar um copo com 86. De 90 também acho que vai ser difícil, mas com 100 talvez você encontre. 100, 110. Então, eu comprei já no JJ, é o que a gente tem aqui na sinagoga. Eu medi lá direitinho. E você tem um copo desse tamanho. Então, para quem tem dificuldade, eu incluso de tomar álcool, etc., não passa muito bem. Então, é uma saída boa. Quem não tem problemas com vinho, então pode pegar o copo normal. Mas é importante você tomar o copo todo. Então, é melhor você ter um copo menor, contanto que ele ainda tenha a quantia necessária, e você tomar o copo todo, do que você ter um copo grande e você não terminar ele. Então, por isso, é uma dica também de ter às vezes tem aqueles copos grandões, com taça, bonito, comprei para o cedro, etc., mas daí depois você vai ter que tomar todos eles. Então, eu deixo, quando eu tenho um copo grandão, eu normalmente deixo para o Eliel Hanavi. O Eliel Hanavi, ele toma em todas as casas, acho que ele não fica tonto, então não estou preocupado. Então, você tem que ter um copo com essa quantia mínima. Então, para ser considerado os 4 copos de vinho,
Então, bem falado, na verdade, o valor numérico da palavra kos dá 86 justamente, que dá 86 ml, mas é difícil você conseguir ter 86 justo, mas você tomar 90 ml por aí, e sempre cai um pouquinho do copo também, se você comprar 86 exatamente, é provável que alguma coisinha vai cair para fora. Fala. Isso para quem faz o Kiddush, o que está, vamos dizer, Liderando. liderando, mas para os outros não pode ser Não, metade? não, Pode. não, porque normalmente, quando é um Kiddush de Shabbat, Yom Tov, você não tem nem obrigação de tomar o vinho. Você ouviu o Kiddush. Quem fez o Kiddush, ele tomou o vinho, está feito. A gente toma o vinho pela Havivut da mitzvah, pelo amor que você tem pela mitzvah. Ah, então fizeram brachá no vinho, deixa eu tomar também. Nessa noite, você tem uma mitzvah independente do Kiddush, que é a mitzvah de tomar os 4 copos de vinho. E é individual. Então, todo mundo deve ter o seu copo de vinho, individual, homem, mulher, etc. E quando termina o Kiddush, todo mundo senta e bebe. Se ouvir o Kiddush dele, ou se quiser, pode fazer o teu sozinho, mas basta você ouvir o dele. E aí você, quando termina, você toma o copo de vinho. E se deixar, vamos dizer, metade, ok. Você não cumpriu a mitzvah. Você tem que tomar pelo menos esses 86 ml. Se você deixou no copo, mas você já tomou os 86, está válido. Mas é melhor você tomar o copo inteiro. Para isso, então, às vezes é melhor ter um copo menor. Tem que tomar os 4 mesmo. Tem que tomar os 4. Tem que tomar os 4. Misturar. Não pensa, normal. E não tem que tomar tudo. Ele tem que tomar o ideal. Se ele puder tomar... Quanto que ele tem que tomar no mínimo? Então, o mínimo do mínimo é uma bochechada. É uma bochechada. Mas o ideal é Rov Kos, a maioria do copo. Sim. Se ele não tomar só um golinho, Aí ninguém cumpriu a mitzvah. ninguém. Essa pergunta Sim. não é ele. É ele. Às vezes acontece. E O cara resto? faz o Kiddush, ele faz o Kiddush, toma um golinho. Ah, fiz o Kiddush. Tem que tomar a quantia mínima. O resto também não sabe. Se ele não puder tomar, você pode fazer igual que a gente faz na semana de Tabeá, que alguém tome. Que alguém tome. Mas tem que ser tomado os 86, o Rov Kos. Também não sai. Não. Por isso a gente sempre faz questão, quando alguém faz Kiddush, a gente fala, toma, e o cara toma mais um tiquinho. Não, toma mais. Não, tem que... Não, já tomei. 86, ele tem que tomar o Rov Kos, a maioria do copo. A maioria do copo. A maioria do copo. Do mínimo, 45, se ele tomou uma bochechada de uma pessoa média já basta. Minimamente já basta. 40, 50 minutos. Sim. E misturar. Misturado, aí você entra na questão, será que ainda é vinho ou já virou suco de uva? Normalmente, o que se poderia fazer antigamente é misturar água, porque o vinho era puro, e você pode misturar água até certa quantia, ainda ele é considerado vinho. Mas os vinhos de hoje, normalmente, eles já vêm misturados com água, e normalmente no limite permitido pela Halakha. Então, se você vai colocar mais água, então você pode acabar tornando ele talvez um suco ou nem isso, né? Uma água rosada, né? Então normalmente, a não ser que você tenha certeza que é um vinho puro, etc. Mas aí quem já compra esse vinho já vai querer tomar o vinho mesmo, não vai querer misturar com água, né? Então senão pega um vinho mais barato. Mas misturar já, se alguém vai tomar suco, ele vai tomar suco de qualquer jeito. Se ele puder misturar um pouco de vinho, deu uma melhorada. Mas não é considerado, para ser considerado vinho, tem que ser vinho. Tem a história do Mevushal, o Mevushal que tem que ser caixa de peça. Então, normalmente todos os vinhos já são caixa de peça, eles já fazem caixa de peça, porque o vinho é uma coisa que dura e não custa nada você fazer caixa de peça, porque normalmente não tem mistura nenhuma de hametz. A maioria dos vinhos, se não todos, está escrito lá já caixa de peça. Agora, a história de Mevushal é uma coisa à parte e prefiro não entrar agora, é mais complexo. Comprar os vinhos normais, são mais baratos, são Mevushal, e só não precisa entrar na questão. Especialmente no Pesach, tem visitas, etc. Você não sabe o nível de cada um, etc. Então é mais complicado você cuidar desse vinho. Então isso funciona, essa quantia de 86 ml, os copos, ele funciona para os 4 copos de vinhos. Então a gente vai ter o copo no Kiddush, vamos ter o copo no final da leitura da Haggadah, depois o copo no final do Birkat Hamazon, o outro copo no final da segunda parte da leitura da Haggadah. Então cada um desses copos ele tem que ter essa quantia e você deve tomar essa quantia mínima para você poder cumprir a mitzvah. Essa mitzvah é dos sábios, que os sábios instituíram como tem que ser um dia que a gente vai sentir a liberdade. Então parte dessa mitzvah é você sentir a liberdade através desses 4 copos de vinho. Quando a gente fala de matzah, então
mais para frente a gente pode ver os detalhes de quantas vezes a gente vai comer matzá e etc. Mas o mínimo do mínimo necessário é a pessoa comer um kzait de matzá. A palavra kezait significa como uma azeitona. Só que o shiur, o tamanho que os sábios estão falando, não é a azeitona atual, pequenininha, sim uma azeitona de antigamente, de Eretz Israel. E se calcula mais ou menos 27 centímetros cúbicos. Então, em termos práticos, a matzá quadrada, que tem um tamanho standard, normalmente é aproximadamente meia matzá, que ela é um pouco mais grossa, e da matzá redonda, aproximadamente um terço a meia matzá. Depende do tamanho, tem matzós maiores, menores, umas bem mais finas, justamente por não ser de máquina, então não tem um tamanho exato, preciso. Então, um terço a meia matzá, para você cumprir o mínimo necessário para você poder cumprir a matzá. Então, se uma pessoa realmente não tem condições de comer matzá, está doente, alguma coisa assim, então o mínimo necessário da Torá é que ele coma esse pedaço. Agora, nós temos vários momentos no centro que a gente vai comer matzá, depois tem o sanduíche que a gente faz, depois tem o afikoman, etc. E aí você coloca mais um para acompanhar o afikoman, etc. Então tem mais vezes que a gente come, mas minimamente para cumprir a mitzvah é isso. E essa meia folha da quadrada. Meia folha da quadrada. E isso você não deve ir comendo aos pouquinhos. Ah, comi um pouco, depois comi mais um pouco, depois comi mais um pouco. Você tem que comer de uma vez, para você poder cumprir a mitzvah. Então, o tempo que você come também é essencial. Então, existe uma discussão quanto que é esse tempo, chamado Bichdei Achilat Pras, mas o ideal é dentro de 4 minutos, que não é difícil você comer um terço de matzah em um tempo de 4 minutos, da hora que você começou a engolir. Então, você pode até começar a mastigar, não conta o tempo. Tem até gente que deixa o reloginho do lado para ver, etc. Não precisa chegar nisso. Mas simplesmente você começa a mastigar a partir da hora que você começa a engolir a primeira vez, até você ter comido essa quantia, então que não passe de 4 minutos. Tem opiniões mais lenientes, pode ser mais de 4 minutos, mas o ideal, se você conseguir fazer em 4 minutos, não é tão difícil, você come a matzá. Lembrando que a matzá que a gente vai comer no Seder, ela é pura, não é com requeijão, não é com haroset, etc. A matzá a gente tem que sentir de fato o gosto da matzá. Uma coisa curiosa, meu pai, por exemplo, que ele tem dificuldades, tinha época que ele estava com alimentação parenteral e etc. Então, ele queria cumprir a mitzvah. E como que você pode cumprir a mitzvah? Outro problema é que ele não pode engasgar de jeito nenhum. Ele tem dificuldades para engolir. Então, uma coisa bem curiosa, como você vai poder cumprir essa mitzvah? Porque se você vai mastigar ela pura, né, uma bolacha seca, então a chance de você engasgar é muito grande. Então, qual que é a solução? Boa, quase. Não é dissolver. Se você dissolver em vinho, você vai perder o sabor da matzah. Você dissolve ela em água. Isso funciona mesmo para aqueles que têm o cuidado de não molhar a matzá, etc. Mas esse é um cuidado a mais. Comer matzá é uma obrigação da Torá. Não molhar é um costume. Então, o que prevalece é a obrigação de você comer a matzá. A água ela não vai tirar o sabor da matzá, ela vai tirar a textura da matzá, mas não vai tirar o sabor. E aí, então, você molha a matzá, coloca num prato de sopa, e aí, uma vez que ela está mole, aí você já pode comer e se cumprir a mitzvah. Obviamente, isso não é para todo mundo, uma pessoa que está numa situação delicada de saúde, então isso é uma solução boa para ele poder comer a matzá, e aí não precisa comer todos aqueles zeitim que a gente come, como costume, como extra, mas minimamente comer nas 2 noites, cada noite começa às 27 gramas, 27 centímetros cúbicos. Se exige de uma pessoa assim um shiur. Não, se a pessoa está doente, não tem condições de nada, então a pessoa está isenta, não tem dúvida nenhuma. Mas estou dando o exemplo do meu pai, Baruch Hashem, ele está consciente, ele quer fazer a mitzvah, mas ele tem que tomar certo cuidado, então ele quer comer, se ele vai comer, se ele vai se arriscar, digamos, arriscar não, se ele vai já fazer um esquema para comer, então ele vai fazer o esquema para comer os 27 centímetros cúbicos. Então você vai lá, dissolve essa meia matzá, um terço de matzá, e aí você come de uma vez, e estando molhado é mais fácil de comer e mais rápido de comer. Aqueles 4 minutos vão mais rápido. Você não precisa fazer a saliva na tua boca, já está molhada. Então, você já faz a mitzvah e pronto, você cumpriu a mitzvah. Tem o costume também de comer maçã dentro de um saco. De um saquinho? Então, não é o costume de comer dentro do saquinho. O costume é o seguinte. O Salomão está rindo que ele tem que, no hotel, ele tem que lidar com cada um com a sua mexigaça, tá certo?
Então, o que acontece é que muitos têm o costume de não molhar a matzá. Não só de você não fazer o kneidalach, não só de você não colocar requeijão na matzá, mas eles têm o cuidado máximo de você não deixar nem cair um farelinho da matzá em cima da mesa, que em cima da mesa vai cair líquidos, vai cair alguma outra coisa. Então, uma maneira que alguns fazem é de se comer a matzá dentro de um saquinho, que todo farelo que cair vai cair supostamente dentro do saquinho, e pronto. Agora, se você não tem nada na tua mesa, então você pode comer, depois você limpa a mesa, ou você troca a toalha de plástico, que é o que a gente faz aqui, e pronto. Então você não tem obrigação de comer no saquinho. O saquinho não faz parte da mitzvah. O saquinho é uma solução que alguns encontraram para não deixar cair farelo. A mesma coisa na véspera do Pesach esse ano. Quando você vai comer a halá, você tem que tomar cuidado para não cair o farelinho da halá. Então você pode comer dentro de um plástico, ou você pode comer e se cair no chão, o que cair você recolhe e despeja depois do vaso sanitário. Então não tem uma mitzvah de comer no saco. O saco não faz parte do... Mas é porque pensa cada um com a sua maneira, com as suas exigências, etc. Eu ouvi de gente que tem uma mesa separada só para matzá, então ele come só lá a matzá. Cada um com seu cuidado. E lembrar que saber bem a diferença entre o que são cuidados a mais e o que é obrigação. Por isso aqui estou falando especialmente da matzá. A obrigação é comer a matzá. Mesmo alguém que toma todos esses cuidados, mas entre o cuidado e você comer matzá, você molha a matzá para você poder comer, como eu falei, no caso de necessidade. Mas no Pesach acontece muito isso. A pessoa dá prioridade, às vezes, para um detalhe e ele esquece o principal. O exemplo típico para isso é quando a pessoa faz tudo para tirar o hametz de casa, e não só hametz, ele faz uma limpeza desnecessária. Chega na noite do Pesach, ele adormece na mesa. E a mitzvah de você contar a saída do Egito e sentir liberdade foi para o espaço. E essa é a mitzvah da Torá. Então é muito importante você saber pesos e medidas. Não estou de forma nenhuma desprezando. É muito importante cada detalhe, cada costume, tudo isso, uma tradição, é algo essencial no judaísmo. Não estou desprezando. Só que é importante a pessoa saber pontuar cada coisa, saber o que é costume, o que é exagero, o que é mitzvah e assim por diante. Mais ou menos, para não molhar a maçã, então não vou comer maçã. É, mais ou menos por aí. Então, esses são os dois tamanhos importantes sobre a matzá e sobre o vinho. O que mais a gente tem que comer? Vocês falaram antes. O ovo é um costume. Você não tem, a importância do ovo é você ter ele na Kiara, porque ele lembra o Korban Hagigah, lembra um dos sacrifícios que ele era feito também nessa noite. Mas não tem obrigação de comer o ovo, apesar que é o que a pessoa come em primeiro lugar, que está morrendo de fome, então pelo menos o ovo. Que bom que tem água e sal para você mergulhar, senão vai ficar seco lá, a gema vai ficar complicado. Mas a outra coisa que você sim tem obrigação de comer, então a gente falou da matzá, falamos do vinho, o que mais você tem obrigação de comer nessa noite? Maror. Então, maror. Então, o haroset não é obrigação. O haroset dele vem, na verdade, para o maror, não está extremamente amargo, então você mergulha ele levemente no haroset para dar digamos, um desconto no gosto forte. Mas você não pode mergulhar no haroset de forma que ele vai perder o amargo da raiz forte ou da alface romana. Então tá lá para você mergulhar minimamente para você tirar esse amargo demais. Mas o pessoal chega já começa a fazer. Não, a primeira coisa já pega um monte de haroset. O que você precisa de haroset em cima da Kiara é mínimo. É só para você minimamente mergulhar lá o maror. Então, você mergulha, o que você precisa comer, miderabanan, pelos sábios, é você comer o maror. O que se usa para o maror? Então, falando em termos práticos aqui no Brasil, então, raiz forte é uma opção, mas comer só de raiz forte é um pouco pesado. Então, você tem que comer, na verdade, são 19 gramas do maror, e essas 19 gramas podem ser compostas de uma folha amarga, e se pode compor junto com, muitos costumam de ter a raiz forte. Então, a verdura que você vai usar, então aqui você pode usar endívia, que é o mais fácil, um pouco caro, mas não precisa de tanto, mas é o mais fácil de verificar, então você lava ela e está feito. Ou você pegar a alface romana. A alface romana é mais difícil de você verificar, então você tem que lavar, deixar de molho em
em detergente, depois você lava de novo, depois você verifica, contraduz, vê se não tem nenhum bicho, e ainda assim alguns fazem questão de pegar só o centro, que é mais fácil de verificar, que é o talo, ele tem mais espessura, então é mais fácil de contabilizar ele para essa medida mínima, e é mais fácil de você verificar só o talo. Então, essas são as opções práticas para o maror. Dúvidas? Então, um detalhe importante é que na hora... Falam que amargo para mim não é nada amargo. Então, assim, você não tem a mitzvah de você sentir o amargo até passar mal, né? Mas, por outro lado, está escrito que, por exemplo, a raiz forte, você não deve, você vai descascar ela. Quando você vai descascar ela e triturar ela? Na sexta-feira. Até você comer no sábado à noite, se você deixar ela aberta, aí com certeza já perdeu toda a amargura dela. Então, você tem que deixar ela fechada, armazenar ela bem, especialmente esse ano. Normalmente, você faz na véspera também, até a hora de comer. Se você não deixar fechado, ele vai perder um pouco da amargura. Então, deixa ele fechado. Mas, especialmente esse ano, você vai deixar ele fechado para não perder completo. Mas, mesmo assim, você não tem a mitzvah de pegar uma colherzona, né, de sopa, encher ela com uma montanha e comer lá de uma vez e para sentir a amargura. É uma mitzvah de você lembrar a amargura. Você não precisa, de fato, passar mal comendo o maror. Então, por isso você tem essas outras opções, que elas são levemente amargas. Ela não é doce, tá certo? Ela é levemente amarga. E você comendo isso, você cumpre a mitzvah. Se puder colocar um pouquinho da raiz forte junto, então você sente ainda um pouco mais. Então depende do costume, mas o importante é você comer essa quantia mínima para você poder cumprir a mitzvah dos Chachamim, que falaram para você comer o maror. Então, não vale. Então, muito boa coisa, muito, muito bom ponto. O Cherem tem 2 noites no ano que tradicionalmente se come Cherem, que é Rosh Hashanah e Pesach, né? E nessas 2 noites é complicado você comer o Cherem. No Rosh Hashanah você não deve comer nada amargo. E no Pesach, então, aí já vai a tradição. Mesmo que você vai colocar beterraba e açúcar, você está comendo uma coisa amarga, especialmente que vai vinagre, etc. Então, na noite de Rosh Hashanah, se evita comer qualquer coisa desse sentido. Pelo contrário, você come coisas doces, você come alimentos que lembram doçura, um bom ano, e etc. Então, esse é no Rosh Hashanah. No Pesach, deve-se evitar de comer na refeição as coisas que vão na Keará, no Haroset e no Maror, além da matzá e do vinho. Então, o que acontece? Na primeira noite, você tem na Keará o Maror, então você não deve comer a raiz forte, porque você já tem na Keará. Na segunda noite, uma vez que você já cumpriu, nas 2 noites, você já fez o Maror, e agora eu estou fazendo a refeição, então na segunda noite você pode colocar o Cherem para comer junto com o gefilte fish. Na segunda noite. Na primeira noite, você tem essa questão de você evitar, não é uma proibição, certo? Mas deve-se evitar de comer o que está na Keará, que vai no Haroset, que são pera, maçã, vinho, obviamente, e as nozes, e o que vai no Maror, que é essas verduras ou a raiz forte, a gente deve evitar. Além da matzá e o vinho, a gente também não come na véspera. Isso até no Shulchan Aruch. Então, mesmo no Shulchan Aruch, da primeira noite, porque não se deve comer, porque você vai comer na segunda noite ainda. Então, você deixa para comer na segunda noite, você já pode comer o Cherem. Então, quando você fizer o cardápio, você que está preparando o cardápio do jantar, com certeza, então você já leva isso em consideração. Se a pessoa quiser inovar, ele falar, para mim alface não é amargo, eu quero, sei lá, escarola, eu quero Agrião. uma coisa mais... Então, existe uma tradição, tem uma tradição de Então, quais tem que são seguir, aquelas sefaradim usam o quê? Para Maror? Dívios. Endívia. Pronto, tá Na bom. verdade, é quase humano. Tá bom, uma das 2. Então, estamos na mesma. Até aí estamos iguais. É uma inovação. Mas pro carpaz, vocês usam salsão. Então, agora o carpaz, falando de verdura em verdura, o carpaz é a hora que a gente mergulha uma verdura, normalmente nos ashkenazim, batata ou cebola, tipicamente o que tinha no leste europeu, né? Batata, cebola e batata. A gente em Pesach sente um pouco o que eles comiam, né? Durante o ano todo, né? Cebola e batata, ou batata, e aí você mergulha na água e sal. Mas aqui não tem uma obrigação, é um costume, e não só que é um costume, você não deve comer, não é o ideal que você come um pedacinho pequeno,
bem pequeno dessa batata da cebola. Eu sei que o cara está com fome, viu batata, às vezes de desespero até a cebola ele come e para poder aguentar, mas o que se deve comer é um pedaço pequenininho, porque a ideia aqui é só lembrar. Você vai lembrar qual que está lembrando, na verdade? Tem a lembrança do água e sal, do choro, mas é mais para você provocar a criança para que ela pergunte, que você está agora mergulhando uma coisa antes de você comer e outras coisas que a gente faz ao longo do cedro, que a gente aproxima que ará, afasta que ará, etc. Tudo isso para provocar a criança para perguntar. E mais ainda, se você come um pedaço grande, você entra numa outra dúvida, que é se você vai fazer borê nefashot ou não, porque ainda você não fez o amotzi. Então, se você come um pedaço suficiente, grande, você vai fazer um boré nefashot. E, na verdade, quando você faz o boré priadamá, é complexo. Na hora que você faz o boré priadamá do carpaz, já tem que ter em mente do boré priadamá que você vai, depois, mais tarde, comer do maror. Ou seja, complicado. Então, o que você faz? Na hora de você comer o carpaz, você come só um pedacinho pequenininho. Certo? Mas aqui, então, o contrário. Não só que não tem uma obrigação, é só um costume. Você deve comer só um pedacinho pequenininho, ou da batata, ou da cebola, ou os faradim usam o salsão. Certo? Além disso, nós temos a obrigação de, como todo Yom Tov, você deve comer carne. Se possível, também peixe, mas pelo menos carne você tem a obrigação pela mitzvah do Yom Tov. Então, é normal que quando você chega no Shulchan Orech, que é na hora de comer, o pessoal já está, Baruch Hashem, satisfeito de matzah, maror, vinho, cansaço, certo? Então já quer ir para a sobremesa. Mas você tem a mitzvah de comer o Shulchan Orech, que é a mitzvah de você fazer a refeição festiva. Então, se programar, né, por isso justamente está escrito você não comer na véspera do Pesach, não comer muito. Se você vai comer alguma coisa à tarde, comer pouquinho. Por quê? Para você poder comer a matzah com vontade. E além da matzah, você tem as outras coisas que você vai comer, então você deixar espaço. Se você vai chegar no Pesach já satisfeito, então você vai acabar não podendo cumprir a mitzvah adequadamente. E o ideal, além disso, comer na primeira noite, em especial, comer o afikoman antes da meia-noite. Então, dependendo aonde você come, aonde você está, que hemisfério você está, às vezes o Hatzot, a Laila, é muito cedo, às vezes a hora, dependendo da hora que começou, Yom Tov, etc. Então, aqui no Brasil, normalmente é tranquilo, você consegue começar o Seder às 7 horas da noite, até meia-noite tem bastante tempo. Não sei que você vai explicar toda a Haggadah, com todos os detalhes, deixar todo mundo enjoado, fazer todo mundo dormir, mas, caso contrário, dá tempo suficiente para você terminar antes do Hatzot. Por quê? Porque o Afikoman, ele lembra a gente o Korban Pesach, e o Korban Pesach ele tinha que ser comido antes da meia-noite. Não é uma obrigação absoluta, mas é um bom costume de você realmente comer ele antes da meia-noite. Certo? Então, além de tudo, quando você for comer, você tem que deixar espaço para comer. Antes você acabar de comer e se encher da comida que estava morrendo de fome, deixar ainda espaço para você poder comer o Afikoman. Tem uma pergunta, eu acho que uma outra já entra na próxima mitzvah, que é o Leagid, da... Magit? É isso, Magid, para contar a Haggadah. Fala. Posso Claro. fazer? Então, por um lado, tem a mitzvah, tem que fazer o Magid, falar a Haggadah toda, e por outro lado, tem que sentar numa mesa com um público geralmente eclético, né? Ou seja, reúne a família, e é Como isso. fazer? Aí é aquela coisa. Então, existe um mínimo, assim, dá para fazer uma curadoria de falar assim, pelo público que tá, você fala, tá, esse não pode pular, mas assim, essa parte aqui, do sábado, do Rabi aqui, Então, você pegar um pedaço e falar, esse aqui não vai interessar meu público. Essa é uma pergunta muito recorrente. E a resposta é que tem que se ler a Haggadah toda. É difícil você começar a falar, não, isso sim, isso não, isso é mais importante. Se alguém tiver, Deus nos livre, doente, literalmente, ele tem força para ler 3 minutos, aí a gente pode discutir, ver quais são as partes principais da Haggadah. Ele vai lá, fala Pesach, Matzah, Maror, fala Marishtaná. A gente pode ver quais são as partes principais. Mas, Baruch Hashem, pessoas saudáveis, vocês devem ler toda a Haggadah. Uma dica, né, algumas dicas importantes. Todas as explicações que você queira fazer, deixa para a hora da refeição. Não fica tentando explicar, o Rabino falou, e aí, bom, acabou. Já tem muita reza, já tem muita leitura. É a primeira coisa. Segunda coisa, que a Haggadah pode ser lida em português. E quem não entende, principalmente, a mitzvah é você contar a saída do Egito. Então, hoje, a gente tem aqui no Brasil algumas traduções diferentes da Haggadah, que ela já vem lá com desenho, vem com a tradução e etc.
Então, você deve, na verdade, a dica, o que a gente faz aqui, você pega cada trecho, você vai se dividindo, um lê o primeiro, outro lê o segundo, e vai lendo em português, e cada um lê um pouco, todo mundo sente que participa, e vai direitinho. Se você tiver já com o Seder tudo preparado, na hora que a pessoa chega, você marca um horário, começa no horário, se alguém atrasou, mesmo assim, se já começou a Agadá, etc., a pessoa que atrasou não vai prejudicar todo o resto que chegou no horário. Então, dá para você fazer isso tranquilamente, vai ser o quê? 20 minutos, talvez, de leitura, 25 minutos, ninguém vai morrer. E é uma mitzvah muito importante. Se você parar e pensar, essa Agadá, a tradição do Seder, ela já está aqui há milênios. É a única coisa que nos une. Então, se você vai querer falar, não, deixa eu falar de futebol, porque aí é uma coisa que todo mundo entende. Não, futebol hoje é um, amanhã é outro, cada um torce para outro time. A Matzah, a Agadá, é a única coisa em comum que nós temos. Então você vai dizer, não, eu estou lendo Haggadah porque eu sou mais religioso, mas o outro para ele não interessa. Interessa, porque é a única coisa que une ele com você e com todos os judeus da história, de qualquer parte do mundo. Pode ser que às vezes é um pouco comprido, mas esse livro, por incrível que pareça, ele durou ao longo de todos os milênios. Então tem alguma coisa nele, que eu posso não saber explicar, eu posso não entender, que ele nos une, que ele se mantém. Então, na hora que eu começo a fazer concessões, eu já me desconecto desse ponto em comum que todo mundo tem. Então, você pode até explicar para as pessoas, olha, demora um pouquinho, mas o que a gente vai ler, por mais que eu não saiba, talvez, explicar da melhor maneira possível, por mais que eu não saiba fazer da maneira mais legal possível, mas aqui a gente vai ler um livro que ele literalmente é milenar, e ele nos une, e nós que estamos aqui, com todos os judeus do mundo que estão lendo do mesmo livro e com todos os judeus da história. Não existe isso em nenhuma outra, sem querer comparar, nenhuma outra religião, nenhuma outra, um livro que ele continua sendo lido, e todo ano, e por mais comprido que seja, o pessoal volta no ano seguinte. Pode reclamar, faz parte, é judaico também, acho que isso também faz parte dos milênios, reclamar da escravidão, reclamar dos tures, reclamar que a Haggadah é grande, mas faz parte. Não precisa ter medo, não precisa ter medo. É só você não fazer mais do que precisa. Tá lá a Haggadah, lê a Haggadah, cada um vai lendo um trecho, 20 minutos você pode fazer tudo e é tranquilo. Do Kiddush até o Shulchan Orech, dá para você fazer isso. Compra uma Haggadah bonita para todo mundo, para todos os participantes. Chega na hora, deixa todo mundo participar e pronto. Faz ler a cada um. Isso, todo mundo participar. Cada um lê as músicas, etc. Eu li pela internet, não sei se no Instagram, estava dizendo assim, está provado, toda casa, o Seder começa rigorosamente com 1 hora de atraso. Depende, não precisa ser dessa forma. Pelo contrário, na Halakha, é obrigação você começar cedo. Diferente do Kiddush, que não está escrito, você tem que começar cedo. Claro, começou o Shabat, você chegou em casa, não pode enrolar, tem que fazer a mitzvah, faz o Kiddush, etc. Mas especialmente no Seder, aquilo que está escrito que deve se dormir à tarde. As crianças, hoje eu digo, os adultos também devem dormir à tarde para ter força, mais do que as crianças. As crianças eles estão tranquilas, certo? Então, mas justamente nesse dia é importantíssimo você, inclusive está escrito, você chegar em casa, a Querá já está pronta. Aí você vai chegar em casa, não, agora eu vou começar a pegar a batata, agora eu vou começar a pegar Então, tem que já estar tudo pronto e facilita. Tem gente que faz quando chega em casa, mas mesmo que você vai fazer quando chegar em casa, faça rapidinho, não fique enrolando, certo? Só um detalhe que me lembrei agora, importante, que as mulheres quando chegam, é uma hora de comer Yom Tov, mesmo que já está de noite, você pode acender as velas de Yom Tov com elas, uma chama pré-acesa. O Shabat, se a pessoa chega para jantar na tua casa e não acendeu a vela, não tem mais como acender. Já o Yom Tov, a pessoa deve acender. Então você deve incentivar as pessoas que chegam na tua casa que acendam as velas do Yom Tov, fazer a brachá. Fala. Esse ano não poderia fazer. Preparar de antes? Pô, Shabat. bem lembrado. Então no Shabat você não tem como preparar, mas você pode já deixar tudo pré-feito já de antemão, na sexta-feira. Tem que estar tudo pré. Não, para preparar Kiará. Você não pode preparar Kiará no sábado à tarde. Não, também as velas. Óbvio. Mas não pode preparar nada de sábado para sábado à noite. Nada. Nem começar a colocar a toalha na mesa. Tem que esperar terminar o Shabat. Mas você pode deixar já tudo pré-pronto no esquema, para assim que terminar o Shabat, você já preparar tudo. Eu aqui, por exemplo, vou deixar todas as matzot dentro dos paninhos, já tudo pronto.
deixar todos os itens da Keará já separados na geladeira, para a primeira noite, para a segunda noite, está tudo etiquetado. Terminou Yom Tov, já tira tudo e começa rapidinho a preparar, justamente para também não demorar. Hã? Maçã não aconselho. A maçã? Matzá. A matzá? Por quê? Porque já é seco, já é colocar, tomar Não muda nada. Já está 6 meses dentro da caixa, não fica mais mole, é mais dura. Vou abrir a caixa, isso que eu tô falando. Não, eu vou abrir a caixa, coloco dentro do... Não acontece nada. É isso que eu vou tirar ela do fechado dela, ela vai ficar... Mais mole? Já Menos crocante. Entrou em contato com ar? Bom, não vou discutir. Você não Salomão vai é... usar- Você não vai usar matzá tão cedo, lembra? Não, mas a gente precisa preparar a Keará. A Keará você prepara. Então você precisa colocar 3 matzot em cada paninho, para ter uma em cada Você mesa. deixa a caixa de maçã na mesa, depois você tira e separa. Então, você faz Baruch Hashem, tem o Salomão aí. Boas ideias. Ok, bom dia a todos. Bom dia, Chico. Bom dia. Como que vai funcionar?